Boa noite a todos. Mais uma vez aqui no nosso encontro de quarta-feira, para que a gente possa refletir sobre esse aprendizado da doutrina, aprendizado da moral cristã para o nosso crescimento, fazendo as nossas vibrações de hoje para todos aqueles que se encontram conosco em seus lares, que tenhamos paz, que tenhamos amor. A todos aqueles hoje que sofrem sobre perdas, que são muitas as pessoas necessitadas de oração, encarnados e desencarnados deste momento, vamos pedindo a Deus e a Jesus para que eles estejam conosco junto com essa caravana bendita, para que nós possamos estar junto com eles também, em nosso pensamento, em nossas atitudes, refletindo sobre toda a soberania de Deus, toda a perfeição de Deus que ela nos traz para esse universo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros, e livra-nos de todo o mal, que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Nós estamos falando sobre o livro de Subseção, que ele traz o ensinamento da prática na sessão, alertas. É um livro diferente realmente, como foi falado no início do livro, Primeiro porque são dois escritores, dois psicógrafos, é o Chico Xavier e Valdo Vieira, sendo que um escreve pelos números pares de páginas, o outro é responsável pelo número ímpar de páginas, e assim foram psicografando ao longo do tempo, mas um livro especialmente dedicado à sessão de desobsessão, por isso que nós falamos sempre nela, para que nós possamos ao longo do tempo adquirir essa conduta que devemos ter na casa espírita, especialmente na sessão de desobsessão. Nós já falamos aqui sobre o preparo para a reunião no despertar, na manhã, da alimentação, do repouso físico e mental, da prece e da meditação, da chuva, das visitas inesperadas, dos contratempos, impedimentos naturais e templo espírita. E hoje nós vamos retomar com o capítulo 10, que fala do recinto das reuniões. O recinto das reuniões pede limpeza e simplicidade. A mesa com alguns dos livros básicos da doutrina espírita, de preferência o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e um volume que desenvolva o pensamento kardeciano, conjugado aos ensinamentos do Cristo. Estará cercada por cadeiras devidas ao número dos componentes da reunião, apresentando-se despidas de ornamentos, recipientes de água e outros objetos. Em seguida, a fila dos assentos colocar-se-á pequena acomodação, seja simples banco ou algumas cadeiras, para visitas eventuais, além das cadeiras da assistência. Um relógio será colocado à vista ou à mão, seja numa parede, no bolso ou no pulso do dirigente, para que o horário e a disciplina estabelecida não sofram distorções. E o aparelho da gravação de vozes, na hipótese de existir no aposento, não deverá perturbar o bom andamento das tarefas e será colocado em lugar designado pelo orientador dos trabalhos. Então ele fala para a gente sobre a simplicidade de uma sala espírita, É interessante a gente comentar isso, porque nós estamos aí vendo
que o Espiritismo não tem rituais, não tem dogmas, e a gente está frequentando esses canais agora de internet, está frequentando os nossos grupos sociais e às vezes nos surpreendemos com pessoas que mandam figurinhas assim de uma mão com um rosário, de uma mão com um terço. Isso não faz parte da doutrina espírita, não é? Então a gente aprendendo sobre o livro de Desobsessão, que fala detalhes da doutrina espírita, nós podemos perceber que tem algumas coisas que a gente já precisa mudar, porque ele fala do nosso passado, né, onde todos fomos católicos ali, alguns comportamentos que a gente já deveria ter deixado. Então a gente prestar atenção naquilo que a gente escreve, naquilo que a gente reproduz de imagem. Será que nós estamos realmente dentro da doutrina, aprendendo, prestando atenção nos detalhes? Né? Vamos aprender, né? Não temos rituais, porque muitas pessoas, né? Por que eu falo isso? Muitas pessoas olham a gente se autoproclama, né? Espírita, olha, eu sou espírita, vou na casa de Fabiano, e de repente copiam, né? As nossas imagens que a gente reproduz, as falas que a gente reproduz. Então, muito cuidado, né? Para a gente não reproduzir nada que não seja dentro da doutrina, dentro do que é falado, né? Um comportamento diferente daquele que todos os espíritos trouxeram para a gente, através de Kardec, através desses espíritos do Chico Xavier e de tantos outros autores que são, né, dentro da doutrina. Então a gente prestar atenção. Outra coisa que a gente precisa prestar atenção é a chegada dos companheiros, né? Os benfeitores espirituais de plantão, na obra assistencial aos irmãos desencarnados sofredores, esperam sempre que os integrantes da equipe alcancem o recinto de serviço em posição respeitosa. Nada de vozerio, quer dizer, voz alta, tumulto, grito, gargalhada. Lembre-se, os companheiros encarnados, de que se aproximam de enfermos reunidos, como num hospital, credores de atenção e carinho. A gente só não está vendo, mas muitos dos que chegam ali estão em necessidade profunda, né? Muito enfermos, como se estivéssemos mesmo no hospital. Aqueles médiuns que são, né, videntes, que têm a dupla vista, né, eles falam que chegam muitos de maca, né, machucados. O que você acha? Né? Como é que você se sentiria se você estivesse assim passando mal e as pessoas ali conversando, conversas diversas que não tem nada a ver ali com a doutrina, falando alto, dando risada? Eu acho que a gente não ficaria bem, né? Então a gente pensar, quando a gente adentrar a casa espírita, estamos ali num ambiente diferente, né? Principalmente no dia da sessão de desobsessão. Existem detalhes que a gente precisa, não é manter uma postura hipócrita, não. É manter uma posição de respeito, uma conduta de respeito, sabendo que ali, mesmo que a gente não está vendo, é uma assistência a espíritos e a pessoas que estão com problemas, que estão com dificuldades, que querem de nós um acolhimento, se sentirem acolhidos na casa, se sentirem dentro do contexto, não fora, né? Todos nós temos necessidades, não é mesmo? Então, é esse comportamento que é esperado, né? A obra de socorro está prestes a começar. Necessário inclinar o sentimento ao silêncio e à compaixão, à bondade e à elevação de vistas, a fim de que o conjunto possa funcionar em harmonia na construção do bem. Capítulo 12, ele fala da conversação anterior à reunião. Então não é só quando a gente adentra na casa espírita. Olha só a nossa responsabilidade, né? Há sempre à margem, há conversações no recinto para os que chegam mais cedo.
Cabendo aos ceareiros do conjunto evitar as dispersões de forças em visitas, mesmo rápidas, mas impróprias, a locais vizinhos, sejam casas particulares ou restaurantes públicos, né? Ele fala que não é ideal para a gente, antes de chegar à casa, dar uma passadinha em local público, restaurantes, que dirá bares, né, e outras coisas, né? Porque nós sabemos que nós seremos acompanhados. Compreensível rogar aos colaboradores da tarefa a total abstenção de temas contrários à dignidade do trabalho que vão desempenhar. Evitem-se os anedotários, jocosos, as considerações injuriosas a quem quer que seja. Esqueçam-se críticas, comentários escandalosos, queixas, azedumes, apontamentos irônicos. Toda referência verbal é fator de indução. Se somos impelidos a conversar durante os momentos que precedem as atividades assistencial, seja a nossa palestra algo de bom e edificante que auxilie e pacifique o clima no recinto, ao invés de conturbá-lo. Então, a gente não deve nem falar isso em casa, né? Em lugar nenhum, não é, gente? Olha, comentários escandalosos, queixas, nós temos que perder esses costumes aí. Eu sei que muitas vezes quando a gente se encontra, queremos falar de uma pessoa ou de outra, mas vamos então direcionar essas conversas só para o bem, quando necessário, né? Evitar na casa espírita ou ali próximo, quando a gente está próximo do nosso trabalho espiritual, nós temos que treinar a não fazer nada disso. E com isso, em cada treinamento, se a gente consegue um dia, a gente vai conseguir 2, vai conseguir 3, 4. E quando a gente for ver, a gente está incorporando esses bons costumes para a nossa vida. Né, o que vamos ganhar muito com isso, né? E também aqui fala sobre o dirigente das tarefas de desobsessão. Não podem esquecer que a espiritualidade superior espera nele o apoio fundamental da obra. Direção e discernimento, bondade e energia. Certo, não se lhe exigirão qualidades superiores a de um homem comum. No entanto, o orientador da assistência aos desencarnados sofredores precisa compreender que, para suas funções diante dos médiuns e frequentadores do grupo, são semelhantes às de um pai de família no instituto doméstico. Autoridade fundamentada no exemplo, hábito de estudo e oração, dignidade e respeito para com todos, afeição sem privilégios, brandura e firmeza, sinceridade e entendimento. Conversação construtiva. Para manter-se na altura moral necessária, o diretor dispensará a todos os componentes do conjunto a atenção e o carinho idênticos àqueles que um professor reto e nobre cultiva perante os alunos. E como se erguerá perante os instrutores espirituais na posição de médium esclarecedor mais responsável, designará 2 ou 3 companheiros sob a orientação dele próprio, a fim de que se lhe façam de assessores em serviço e o substituam nos impedimentos justificados. Então eu espero estar cumprindo, né? E também um dia mais pessoas ali dirigirão essa sessão, né? Um dia seremos todos substituídos. Então que a gente se atente, né? Olha, principalmente o hábito do estudo, da oração, né? A dignidade e respeito com outros, afeição sem privilégios. Nós temos que seguir. Então esses são hoje o que nós vamos falar do livro de Desobsessão, sobre essa conduta tão importante. O que a gente pode falar, que a gente pode ali linkar com o livro dos Espíritos com relação a essa conduta, né?
Essa conduta que está no livro está mais detalhada para a sessão, para cada ato ali, você viu o recinto, né, o dirigente, as pessoas, as conversações, os lugares que podemos ir antes, tudo. Mas é o que eu falei, hoje a gente vai treinar 1 dia, 2 dias, 3 dias, isso vai ter que ser uma prática de vida de cada pessoa que se candidata a ser espírita um dia, não é? Então ele fala, eu pensei aqui que ele está ligado profundamente junto no Livro dos Espíritos, na questão 629, do livro 3, do capítulo 1, que ele fala sobre o bem e o mal. A pergunta 629. Que definição se pode dar da moral? Nós não estamos falando tudo daquilo de moral? Moral cristã, moral espírita, que é a mesma coisa? Então veja lá, a moral é a regra para se conduzir bem, quer dizer, a distinção entre o bem e o mal. Ela se funda sobre a observação na lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo em vista e para o bem de todos. O homem se conduz bem quando faz tudo visando o bem para ele e para todos. Porque então ele observa a lei de Deus. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é infringir esta lei. O homem por si mesmo tem os meios de distinguir o que é o bem e o que é o mal? Sim, quando ele crê em Deus e quer saber. Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. O homem está sujeito a erros, não pode se enganar na apreciação do bem e o mal e crer que o faz bem quando na realidade faz o mal? Jesus vos disse: vede o que quereríeis que se fizesse ou não se fizesse para vós mesmos. Tudo está nisso, não vos enganarei. Então, se a gente fizer tudo aquilo que a gente gostaria que fizessem para a gente, nós vamos fazer o certo, vamos fazer o correto, vamos estar dentro desse roteiro de luz que Jesus nos deixou. Vocês não acham? A gente não gosta de não ser atendido bem, de não ser ouvido, de não ser acolhido, né? De buscar ajuda e recebermos pessoas indiferentes, frias, né? Com o nosso problema, com a nossa necessidade, vocês não acham? E aqui eu vou encerrar com a pergunta 633. A regra do bem e do mal, que poderia se chamar de reciprocidade ou de solidariedade, não pode se aplicar à conduta do homem, pessoal do homem, para consigo mesmo. Encontra ele na lei natural a regra dessa conduta e um guia seguro? Quando comeis muito, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos é preciso. Quando a ultrapassais, sois punidos. E é o mesmo em tudo. A lei natural traça ao homem o limite das suas necessidades, e quando dele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz basta, evitaria a maior parte dos males dos quais ele acusa a natureza. Então, a questão moral, né, o entendimento das leis morais, que são também as leis cristãs, leis que Jesus, esse roteiro de luz no Evangelho, que a gente vai encontrar no Evangelho, que Jesus deixou, e tantos dos seus exemplos, né, na prática daquilo que ele trouxe para a gente, já mostra, né, que a gente tem sim condição de escolher bem,
de escolher o certo, de escolher o correto. E novamente eu pensei do Evangelho segundo o Espiritismo, o que é realmente, né, esse mal, né? O que a gente por que a gente é obsediado? Por que a gente não consegue lidar bem com a obsessão, não consegue se libertar, né? De imediato. O que vocês acham? Então, a obsessão, né? Ela é o obsessor e o obsediado, eles têm enfermidades, né? É como uma doença do corpo, nós temos as doenças do espírito, né? E aqui pelo Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala ainda das preces, né, onde tem a prece pelos obsedados, é o capítulo 28, o item 81, que ele fala que nós já falamos até, mas sobre outra ótica, né, que a obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa encarnada ou desencarnada, mas nós vamos olhar agora o item aqui, 81, no segundo parágrafo, que tem essa explicação, né? Olha, assim como as doenças são resultado das imperfeições físicas que tornam o corpo acessível às influências perniciosas do exterior, a obsessão é sempre o resultado de uma imperfeição moral que dá acesso a um mau espírito. A uma causa física opõe-se uma força física. A uma causa moral é necessário opor-se a uma força moral. Para preservar das doenças, fortifica-se o corpo. Para se garantir contra a obsessão, é necessário fortificar a alma. Disto resulta que o obsedado precisa trabalhar pela sua própria melhoria, o que na maioria das vezes é suficiente para se livrar do obsessor, sem socorrer-se de outras pessoas. Esse socorro se torna necessário quando a obsessão degenera em subjugação, em possessão, porque o paciente perde, por vezes, a vontade própria e o seu livre-arbítrio. A gente quer, então, perceber por que a gente está indo numa sessão de desobsessão, né? Porque a gente continua com com essas dificuldades da parte moral, né? Então, se nós temos uma listinha de coisas para fazer, lembra? Olha, o hábito de orar, como ele falou no livro de Desobsessão, anedotário numa casa espírita, né? Muita gente vai no velório de pessoas e ficava aquela conversaiada, né? Não muito boa sobre aquele que estava ali precisando, o momento do desencarne que nós conhecemos tanto, como é difícil, como é essa passagem para tantas pessoas, né? É complicado esse momento, ali estão espíritos ajudando intensamente no processo e as pessoas com pouca caridade para com o outro, né? Para com a situação do outro, lembrando dele de momentos ruins, esquece de ali fazer uma oração, entra na casa espírita gritando, ali temos espíritos que vêm adormecidos por causa da sua condição. É tanta coisa, né, gente, que a gente precisa começar a pensar, né, essa conduta espírita. Queremos ser espíritas, temos sim que seguir o estreitamento, né, desse nosso comportamento, passar por um funil para a gente rever esses comportamentos. Não é fingir ser, nós temos que ser, nós temos que aos poucos adquirindo outro ponto, é degrau por degrau, assim como também a nossa vida, né? Em tudo na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, onde a gente estiver, a gente vai conquistando coração por coração. Se quisermos, podemos escolher este caminho
e conquistarmos muitos amigos, servir a obra que nós estamos falando, que a gente gostaria de ser, né? Gostaria de ser espírito, eu estudo para isso. Vamos então aprimorando, né? Porque Jesus já deixou todos esses exemplos há tanto tempo e a gente tão pouco faz, né? É isso. Então, hoje eu quero deixar a todos essa reflexão, o pensamento no bem, o pensamento, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, como é sério a nossa responsabilidade de ficar em casa, de tomar ciência, quem pode, né? Quem não está trabalhando aí, quem tem a condição, né, de estar aguardando passar esse período, que a gente faça com consciência, né, para não afetar o outro, para não passar, né, para o outro, agravando a situação. Claro que nós sabemos que só vão ser acometidos pelo estado mais grave, pela doença, por todas as doenças, não é aleatório. Nós sabemos que tudo tem uma causa, tudo é um efeito, né? Então, confiando em Deus, mas que sejamos nós portadores de lares com luz para todos esses espíritos que precisam, fazendo o evangelho em nossa casa, trazendo o nosso coração sempre em oração, em respeito a todos esses que estão passando por essas provas. Eu desejo a todos muita saúde, muita paz, muito equilíbrio e que até o nosso próximo encontro todos estejam aí conseguindo pelo menos mais um ponto, né, da gente praticar, vamos praticar, que a gente vai conseguir, se a gente tiver boa vontade, esses espíritos nos ajudam. Quando a gente for ver, já está incorporado ao nosso dia a dia, ao nosso jeito de ser, né? E é isso que esses espíritos que estão conosco, da Casa de Fabiano de Cristo, esperam. É por isso que nós temos tanto acesso a essas instruções, né? Então vamos agradecer por tudo que a gente tem, por tudo que a gente já é, com todo esse conhecimento, e pedindo a Deus que a gente possa ser mais, né? Não ser mais que ninguém, mas ser um instrumento mais produtivo, uma pessoa mais dentro dos ensinamentos de Jesus. Permita, Pai querido, que em todos os lares esses espíritos possam visitar, acalmando, trazendo a paz que Jesus deixou no mundo a todos os homens de boa vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novos erros e livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.